25. Todos acharam? Até o versículo 7. E Abraão tomou uma mulher, e o seu nome era Setura ou Quetura, e gerou-lhe Zimrã, Joquizã, Median e Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim e Betussim e Leumi. E os filhos de Midian foram Efá e Efer e Enoque e Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Setura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Amém? Amém. Podia sentar. Bom, irmãos, que Deus pôs no meu coração, nós vamos passar para os irmãos. Nós lembramos de uma passagem, quando o Senhor Jesus ia passando debaixo de uma figueira brava, e um homem muito conhecido, chamado Zaqueu, de pouca estatura, pequeno, baixo, cobrador de impostos, tinha subido na árvore para ver quem era esse Jesus que ele ouvira falar. E para a surpresa dele, quando Jesus passou, eu fico imaginando, né, o choque que ele tomou de alegria, porque não imaginava um homem como ele. Ele sabia que as pessoas o repugnavam, porque ele era ladrão. Todo cobrador de impostos geralmente roubava. Era difícil os publicanos, cobradores de impostos, não roubarem, não tirar do povo a lei do que o governo estabelecia. O governo, no caso, romano, não é? Eles não eram cobrador de impostos nem publicano pela lei dos judeus, não. É pela lei dos governos romanos. E Jesus, quando entrou em sua casa, houve uma alegria muito grande no coração de Zaqueu. E ele, de livre, espontânea vontade, começou a falar, levantando-se e disse: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicadamente. Quer dizer, certamente, né? E ele fez isso. Porque aquilo não foi só de boca, ele foi fazer. Porque o certo é esse: quando uma pessoa se converte, se ele tem algo, um objeto que ele tomou, que ele conseguiu de forma errada, o certo é entregar, o certo é devolver. Essa é uma conversão genuína. Essa conversão foi tão maravilhosa no momento que Jesus disse: hoje, nesta casa entrou a salvação. Entrou a salvação. Porque também é filho de Abraão. Abraão foi um homem honrado diante de Deus. Deus o honrou e o honra até hoje. Mesmo ele estando na glória, o nome de Abraão é honrado aqui. Porque Abraão deixou um testemunho tão vivo, tão bonito, ou não houve nada que afastou Abraão de Deus. De tal modo que Abraão foi chamado, recebeu um título maior, amigo de Deus. Mas o que eu quero falar, como que a fidelidade do Senhor permanece com aqueles que o amam. Nós também lembramos de um homem chamado Eli, sacerdote, sumo sacerdote. Então, Eli tinha recebido uma promessa de Deus, que ele e os seus descendentes não deixariam de administrar diante do Senhor. Uma promessa bonita, uma honra bonita, mas Eli não executou o fervor do Senhor. Eli não expulsou seus filhos adúlteros do templo, porque seus filhos adulteravam e ele sabia, ele só corrigia verbalmente. Ainda que ele falou coisas interessantes, mas ele não executou o juízo. Então Deus mandou um profeta misterioso e disse para ele que na verdade Deus tinha dito
que Elias, sua casa, estaria administrando perante o Senhor. Mas agora, o Senhor disse, mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal promessa. Mas Deus voltou atrás com a sua promessa? Não, Deus não voltou atrás. O homem que impediu de receber a bênção, pediu-se a si mesmo de receber a bênção. Isso pode acontecer com vocês. Ah, mas eu sou chamado, eu estou na posição que Deus me chamou, mas você não executou o juízo. Houve uma situação pecaminosa, perigosa, e você não executou o juízo. Então a promessa que Deus tinha feito não vai mais adiante. Mas por que eu li esse texto aqui? Repararam algo nesse texto aqui? A Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão e disse: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, sem contestar, sem discutir, sem duvidar, seguiu o nosso dedo. Todos que seguem a Jesus e não fica discutindo, fica resmungando, reclamando, mas segue com fé, são tidos como filhos de Abraão. Porque Abraão seguiu o Senhor sem saber para onde ia. Todos conhecem a história. E um certo dia, Abraão, certamente sem filho, achou que o seu servo Eliezer, mordomo que ele tinha adquirido, seria o seu sucessor. Então, sua mulher também, inspirada por uma natureza humana, pegou a egípcia, a sua escrava Agar, porque vocês sabem pela lei, os escravos, as escravas principalmente, os filhos gerados das escravas, porque pertencia ao seu dono ou à sua dona, o escravo pertencia ao seu dono, então ele não tinha direito próprio. Então o que ele produzia era tudo do dono, inclusive os filhos que nascessem eram do dono. O dono ia decidir se ia dar para escravos, se não ia dar, geralmente ficava para o dono. Era mais gente para o trabalho, porque toda pessoa nascida, principalmente o homem, era renda fixa, né? Para toda a vida. Então, Sara deu a Agar a Abraão para que ele, entrando a ela, suscitasse um filho que viesse a ser filho deles e viesse a herdar aquilo tudo, chamado Ismael. Mas o Senhor apareceu para Abraão e disse que a Ismael seria realmente uma grande nação, mas que da carne dele, Deus ia dar um descendente. Estando então Sara com 90 anos e Abraão com 100 anos, a Escritura diz que já estavam avançados de idade, já não produzia mais. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas Deus fez uma promessa, que eles iam ser abençoados. Então Abraão na sua velhice e Sara na sua velhice, eles tiveram esse filho. Sara concebeu, teve um filho, que chamou-se Riso. E quer dizer Isaac. Isaac quer dizer riso ou risada. Então, porque foi engraçado, foi interessante, ele e ela velhos, e concebeu. Mas acontece que mais tarde Sara faleceu. E a bênção que Deus deu a Abraão permaneceu. Porque Abraão casou com Ketura ou Setura e teve mais filhos com idade mais avançada ainda. Porque o poder de Deus permaneceu, porque Abraão permaneceu fiel. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. O homem continuou viçoso para gerar mais filhos. Certamente casou com uma mulher mais nova, porque Deus era com aquele homem. Porque ele era fiel em tudo. Quando foram os anjos lá na casa de Abraão, o Senhor estava ali entre aqueles três, não era o Senhor. Ele disse: ocultarei o que eu faço a Abraão, visto que ele vai ordenar sua casa diante de mim. Deus sabia que Abraão era um homem íntegro, que ia colocar tudo em ordem na sua vida, porque Deus é assim. Eu tenho conhecido Deus aos poucos, nas suas ações e na sua palavra, porque o irmão lê a palavra e examina como Deus trabalha. Há um homem, há uma mulher que não decai nunca, sempre é coluna. Deus mantém responsabilidades eternas. Aleluia! Deus mantém a mão, o Senhor investe na vida daquele homem e daquela mulher, porque ele é produtivo.
ele é produtivo, produz. Eu não vou entrar no assunto que o irmão Hermélio leu, que ali tem muitos mistérios maravilhosos. Só vou falar um versículo ali. O castrado não podia entrar no templo. Vocês sabem que o templo é figura do céu, irmão. Castrado significa aquele que não produz. Não, aquele que não produz. E o que significa isso? Aquele que não gera? É aquela árvore infrutífera. Conte a ler a sombra dos bens futuros. Esse é o significado deste versículo. Tá lá, é só isso aqui, tá? Não vai me perguntar agora, não. Só vou te dar depois da viagem. Então, que a Bárbara pergunta bastante. Você já sabe, né? Minha filha é. Então, irmãos, verdadeiramente, a palavra do Senhor, ela dá aquela certeza que a bênção que Deus te dá, Ele não tira, a não ser que nós voltemos para trás. O Senhor disse para o povo de Israel para que eles não se ligassem a nenhuma nação vizinha, porque aquela terra que eles estavam entrando era uma terra abençoadíssima, uma terra que manava leite e mel. Vocês sabem quando o Senhor falou lá, mana leite e mel, vocês sabem o que significa? No sentido material, tem algo interessante. Claro, porque a terra é produtiva. Já falei que ela é produtiva. Então, o que significa a terra que mana leite e mel? Não é? Realmente é uma terra abençoada, que o gado, o gado tem pasto à vontade. E mel, muitas flores, muitas abelhas. E hoje eu sei, irmão, mais profundamente, hoje eu sei, esse ano aprendi uma coisa, que 80% da polinização das plantas para elas produzirem maçã, laranja, damasco, uva, tem que ter abelha no pedaço. E sabe o que está acontecendo? As abelhas estão morrendo. Os Estados Unidos estão ficando sem abelha. Eles importam a abelha, climatizam ela em um ambiente. Depois de alguns meses, eles soltam a abelha para elas trabalharem. Desaparecem e encontram um monte de abelhas mortas. E outras abelhas morrendo. E aqui no nosso país isso está acontecendo. Isso é a mão de Deus mexendo para ver a fome que Ele quer trazer no mundo. Eucaristia, como está no livro do Apocalipse. Então, irmãos, uma terra abençoada. Porém, o povo pecou. O povo pecou. Os homens e mulheres, jovens, começaram a pecar contra o Senhor. Deus, então, tirou a sua mão de bênção. A terra começou a produzir pulgões, arugas, gafanhotos, locustas, e assim foi. E começaram a atacar, além do ataque dos inimigos, dos roubos, porque o povo não caminhou lado a lado com o Senhor. Eu tenho aproximadamente 39, vou fazer 40 anos no caminho do Senhor Jesus. Vou fazer 55 anos, comecei com 16 anos e meio. Irmãos, nunca blasfemei o Senhor, abandonando e virando as costas. Eu sempre fui um lutador, gemendo, chorando, sofri coisas terríveis na vida. Mas eu dizia para mim mesmo, para onde irei, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia! Eu li lá em Provérbio, os que me deixam amam a morte. Eu não amo a morte, então não posso deixar. Os que pecarem contra mim violentará sua própria alma, sua própria vida. Senhor, eu não quero fazer isso. Não quero ofender o Senhor. Como aquele salmo, salmista 73, né? Quase me ofendi quando ouvia também, observava ímpios prosperando materialmente e eu só sendo atacado. Eu lavando a minha mão na inocência. Eu gosto muito daquele salmo que se aplica muito na minha vida. Quando eu pensei em ser igual a eles, eu disse, não, as pessoas que me conhecem vão ficar muito tristes se eu me verem decaído. Não, eu tenho que dar testemunho, mesmo chorando, mesmo arrastando, eu tenho que manter o testemunho. Aleluia, amém. E eu sou um homem abençoado, irmão. Eu sou um próspero. Próspero quer dizer, não é de dinheiro, de rico, não. Próspero em tudo que eu faço. Deus me dá sabedoria, me dá inteligência, me revela as coisas, me ensinou a fazer tantas coisas materiais e espirituais. Eu sou uma testemunha viva até para vocês. Se vocês conhecessem a minha vida quando eu era adolescente, ou jovem, ou criança, lá no interior de Campo da Roça, vocês iam dizer, realmente o
pastor, o irmão ali, é uma testemunha viva de Deus na terra. As transformações, as mudanças, a inteligência que Deus me deu. Eu tinha uma mente, eu ainda me sinto assim, eu não tenho uma mente tão boa para gravar versículo, guardar a Bíblia toda, mas a minha mente foi transformada, porque eu também não sabia conversar com as pessoas, não tinha um linguajar desembaraçado. Hoje eu paro uma pessoa e pergunto: você está servindo a Jesus? Deus me dá essa graça, eu olho assim, quando o Espírito dá para me usar, eu olho e algo me toca, eu falo, me sinto em casa, como se aquela pessoa ímpia já fosse meu irmão, mesmo que ele rejeite no momento, mas eu falo com tamanha graça e amor, porque olho para a pessoa sentindo amor pela pessoa. Então, irmãos, o Senhor ele se mantém fiel lado a lado. Tem uma palavra, não sei se é no Salmo, que diz assim: e até a velhice eu serei o mesmo. Quer dizer, não é na velhice dele não, na nossa velhice. Lá no Salmo diz assim: e os velhos serão viçosos para anunciar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, Abraão, com mais de 100 anos, gerou um monte de filho ainda. E netos saíram daqueles varões e morreu com 175 anos. Abraão é uma figura para nós muito importante. O homem e a mulher fiel. Pedro diz que se as mulheres esquecer da vaidade e adornar o seu homem interior, não com ouro, com pérola, com vestidos preciosos, com postura de vestido, com frisado do cabelo, preparação do cabelo, mas no seu homem encoberto, porque a mulher tem um homem encoberto, diz lá o apóstolo Pedro, pelo Espírito do Senhor. Então, se elas adornarem, as mulheres adornarem esse seu interior, serão chamadas filhas de Sara. Porque assim como Abraão era um homem íntegro, Sara era outra mulher íntegra na sua postura. Era uma mulher que honrava o seu esposo, via o seu esposo como um homem de Deus e o respeitava a tal ponto de chamar de meu Senhor. Mas as mulheres brincam, escarnecem dos maridos, confusão terrível. O respeito honra, eleva a pessoa. E quem respeita também se põe numa posição muito agradável a Deus. De honra, de honra. Muito bem, de honra. Irmão, mas o que o Espírito está falando aqui? Se o irmão continuar fiel, lado a lado, nunca decair, vocês verão como Deus passará convosco em todas as situações e os levará ao corpo desejado. Amém. Ser íntegro, amar a Deus, amar a Jesus de verdade, não importa as circunstâncias, não importa se igrejas, irmãos ou mais irmãs, não têm o mesmo sentimento. O que importa é que cada um de nós dará conta de si. O que importa é que individualmente nós temos que amar, sentir o amor, guardar, zelar, cuidar daquilo que é de Jesus e do nosso eterno Criador. Amém. Glória a Deus. O Pai, o Eterno, Todo-Poderoso, tem estabelecido que nós sejamos como seu filho, tenhamos o mesmo sentimento. Jesus foi zeloso. Vocês sabem que Jesus é o filho legítimo. Nós somos adotivos. Fomos adotados, como nós estudamos, está na internet, foi um assunto maravilhoso. Filhos adotados, nós somos adotados, precisamos ter o mesmo sentimento que é Jesus, para recebermos a adoção de filho, que é um documento que está registrado nos céus e em nossas vidas. Amém. Mas irmãos, sejam amigos de Jesus. Se alguém não quiser defender, se alguém negar aquela pessoa que parecia ser o cristão mais fiel, negar, tu não negues. Não baseie a vida dos irmãos na vida dos errados. Eu sempre fiz isso. Quando, ainda com 16 anos, até os 16 anos, alguns amigos da adolescência, da juventude, queriam me induzir a fazer o que eles gostavam. Eu nunca fazia o que eles gostavam. Eu dizia assim: olha, se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Eu vou fazer o que eu quero. Eu já tinha isso dentro de mim, eu fui criado assim por Deus. Eu creio que o Senhor já veio fazer isso comigo. Então eu não mudava, porque eles mudavam. Não gostava de falar tudo que eles falavam. Hoje nós vemos irmãos aqui, quando cola com algum amigo, já estão falando palavras inconvenientes, gíriazinhas. Eu observo porque eu escuto, né? Não sou surdo.
Aí eu digo assim, Senhor, não é o tipo de homem e de mulher que o Senhor dá compromisso e responsabilidade, porque eles mudam conforme a onda. O vento bate na onda, vai para um lado, são inconstantes. Deus não quer nós inconstantes. O Senhor quer sim que nós sejamos firmes, porque, irmãos, como que o mundo vai ver a luz de Jesus? Como? Quando um de vocês permanece firme e fiel durante um período, para que aquelas pessoas observem e digam, puxa, você ainda está na mesma caminhada, você não mudou não. Aleluia! Glória! Pessoas me encontram 10, 15, 20 anos. Glória a Deus! Puxa, você é o mesmo, né? Glória a Deus! Graças a Deus. Graças ao Senhor. Eis-me aqui com o meu Senhor, porque Ele não muda. Porque o Senhor não muda, então nós não podemos mudar. Ou seja, voltar atrás, sempre melhorar. Sempre melhorar. Deixe ficar de Deus. Amém. Quando eu deixei alguns estilos de roupa da minha vida, eu deixei para nunca mais usar. Graças a Deus. Amém. Deixei para nunca mais usar. Coisas que o Espírito Santo tocou em mim para eu nunca usar. Eu não me sinto bem, porque o Espírito me faz sentir algo diferente. Então, queridos irmãos, isso é muito maravilhoso, saber que a mão do Senhor, a bênção do Senhor, continuou com Abraão. Abraão foi viçoso, irmão, na carne e no espírito. Morreu em boa velhice. Glória a Deus. Porque esses filhos nasceram muito depois daquela incapacidade que ele tinha e a sua mulher. Porque a bênção que Deus deu a ele para ele gerar Isaac, e a sua mulher receber aquela criança no seu ventre, continuou sobre Abraão. Deus não dá algo para tirar, mas para permanecer. Porém, com aqueles que também permanecem com Ele. Creio nesta palavra nesta noite, que é uma profecia e a palavra do Senhor para vós nesta noite. Ouçam, meditem nela para que sejais abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória.